Então, o que acontece agora, né? A gente vai sair do nosso mundo, da camada de transporte, que ela basicamente funciona, né, sobre um transporte stream. No caso do nosso ISDBT, a gente tem um BTS, e aí a gente vai passar para um universo novo, aonde a organização dos arquivos ela é dada por um arquivo chamado arquivo de manifesto, num MPD. Tá? E esse manifesto carrega fragmentos do que é o vídeo, né? Organizados, como a gente está vendo aqui, ó, em arquivos, segmentos de MPEG-4. Então, a gente sai de um mundo de transporte stream e vai para o mundo de fragmentos. E uma outra coisa muito importante também é que é um mundo puramente em IP. Todo lugar, eu esteja na camada física, né? No RF, eu estou carregando IP. Eu estou na internet, eu também estou carregando IP. E aí é por isso que a TV 3.0 é uma TV híbrida, né? O hibridismo dela ali, do broadcast e broadband, passa a existir graças ao que a gente vai aprender aqui, né? A forma de lidar com os arquivos. Então, nossa camada física é o ATSC 3.0, tá? Só que ela tem algumas adaptações para a nossa DTV+, para a nossa TV 3.0. Então, o principal elemento, se a gente estivesse falando de Netflix, se a gente estivesse falando de Globoplay, né, quem carrega já hoje os arquivos de todo mundo que é OTT, né, é um arquivo em Dash. Só que como a gente tem a forma de distribuição em broadcast, só o Dash não é suficiente. A gente precisa de uma outra estrutura que a gente vai aprender, que é o route. Por isso que a gente fala, né? O curso é de MPEG, né? Route Dash. Por quê? Porque o route ele é uma estrutura para poder fazer as entregas, vamos associar assim, só de forma didática. O route existe ali para poder compor a parte do que seria o nosso broadcast, e o Dash existe já para quem está na estrutura de broadband, de internet ali. Depois, seguindo na nossa camada física aqui, a gente vai aprender ainda a forma, dentro da camada física de distribuição, né, as estruturas de ALP e PLP. Uma coisa importante, falei para outra turma e isso deu bastante certo, tá? Aqui. Não se preocupem durante o curso, agora, de aprender o que é cada letrinha dessa sopa de letras aqui. Na apostila, isso tudo está muito bem detalhado. Então, o que é o ALP, o que é o PLP? Agora, saber cada letrinha dessa não é importante. O importante é a gente aprender para que serve, como funciona. É isso que que eu vou explicar para vocês. Saber a letrinha é como se fosse uma fórmula matemática. Você pega a fórmula e usa. Então, a letrinha está ali. O que é importante é você raciocinar da mesma forma, né? Eu preciso falar TS ou eu preciso falar transporte stream. Para nós, hoje, se eu falar TS, todo mundo sabe o que é, certo? A estrutura do TS, como ele funciona. Eu não preciso ficar falando que o TS é um transporte stream. A mesma coisa. Não precisamos agora nos preocupar em memorizar. Nossa, o ALP é o ATSC Layer Protocol. Pouco me importa isso, me importa sim saber que o ALP é um componente principal para poder fazer a entrega na camada física para o receptor, entendeu? E a importância de como ele funciona, não o que essa letrinha significa. O que a letrinha significa está lá na apostila. Aqui a gente vai colocar dentro da cabeça como isso funciona, quando ele para, que problema que dá. Essa que é a pegada. Tá? Então, não fiquem preocupados. Puta, não lembro o que significa LP contra PLP. Não se preocupem. Se preocupem em saber, sim. Eu preciso saber para que o ALP funciona e para que o PLP funciona. E, inclusive, que eles não são a mesma coisa. À medida do possível, eu vou fazer algumas
vamos chamar de licenças poéticas, tentando unir o mundo do transporte stream com o mundo do Route Dash. Mas isso só de forma didática. E a gente tem que tomar cuidado para não misturar os conceitos, porque eles são completamente diferentes. Isso é só uma tentativa didática para quem está tendo o primeiro contato com os arquivos, né, de poder associar de alguma maneira. Puxa, eu entendo tão bem PCR. O que é o PCR no Route Dash? Ele é outra coisa, tá? Então, a gente imaginar isso dessa maneira. Então, como é que vai ser aqui o nosso caminho? Olha só. A gente tem os fluxos de vídeo, isso daqui não muda. A saída do nosso encoder vai gerar um arquivo de MPEG Dash, que é o nosso MDP. E a gente vai aprender sobre ele. Só que ele, como eu disse, só ele não é suficiente. Então, a gente vai passar e aprender sobre uma estrutura de route server, até a saída desse route gateway aqui, que é a entrada do nosso modulador de TV 3.0. As configurações de como o modulador vai funcionar, de como é que eu vou preparar cada serviço para ser distribuído, vão estar nas normas a partir do segundo trimestre de 2025. Então, é para ali que a gente vai olhar depois. Agora, a gente precisa aprender como configura tudo isso para poder ser enviado, como é que eu gero esses arquivos. Vamos entender como é que fica, como é que funciona um arquivo MPD. O que significa o MPD? Media Presentation Description. Preciso lembrar disso agora? Não, está aqui, está na apostila. Só lembre da estrutura do MPD e para que ele funciona. É isso que a gente vai ver agora. Então, dentro do MPD, a primeira coisa que eu vou encontrar é algo chamado de Period ID. Tá? Aqui, didaticamente, ele está como 1 e ele vai dar o start para mim, o start de 0 segundos. Depois eu posso ter um Period ID, o 2, com um start de 60 segundos. E um próximo aí, N qualquer, em 120. O que significa esses tempos aqui? É realmente o tempo em que o decoder vai preparar o buffer para tocar. Então, a primeira estrutura que ele encontra são esses Period IDs, setando os tempos do conteúdo que está sendo transmitido. Tá? Dentro do Period ID, ó, eu vou agora dentro dele. O que tem dentro dele? Tem uma coisa chamada Adaptation Set. Eu tenho adaptation sets de áudio, adaptation sets de vídeo, adaptation sets de close caption. Então, os adaptation sets são carregados dentro daqueles Period ID. E o que tem dentro de cada adaptation set? A forma de representar. Então, eu tenho um representation de 1080, outro de 720, outro de 640. Cada um deles tem uma marcação de banda, de qualidade de banda. Ó, esse cara, para tocar, precisa de 10 megabits. Esse cara, para tocar, precisa de 5 megabits. Esse cara precisa de 1. Por que isso? Eu escrevi um artigo, lancei lá no LinkedIn, em alguma coisa, uma parte significativa, tanto a gente pode olhar aqui só para o pessoal de OTT mesmo, do Netflix, como exemplo. E depois a TV 3.0 vai se servir disso também. Eu tenho uma adaptação da banda que está lá no meu player. Então, por exemplo, não adianta eu tentar entregar um vídeo de 1080p se a internet onde o player está só está com 5 megabits. A hora que essa internet está com 5 megabits, esse representation aqui de 10, ele vai ser descartado e o receptor vai pegar esse cara aqui de 5 megabits. E o seu programa vai estar tocando. Opa, minha internet melhorou a banda por algum motivo. Os vizinhos pararam de usar, desligaram lá e a banda que eu compartilho, vamos dizer assim, né? Ela aumentou. Então, eu passo a capturar o representation de 1080 com 10 megabits, porque eu tenho banda para isso.
Então, isso explica para mim por que o meu vídeo piora, mas não para, e por que, de algum momento, ele melhora também. São essas estruturas que se alternam de forma dinâmica, sem eu precisar fazer nada, reconhecendo e conversando com a largura de banda da rede. Tá bom? Entendido até aqui? Vocês já sabiam disso? Como é que vocês estão aí? A gente tá bem tranquilo. Tranquilo. Aham. Tá bom. A TV 3.0 tá usando os protocolos de internet aí, né? Sim, essa é a ideia. Aonde eu estiver, tanto no RF quanto no próprio IP, eu sempre vou estar usando esses mesmos protocolos, tá? Essa é a ideia da TV híbrida. Por isso, até que aí a gente vai aprender ali na frente, que eu consigo, por exemplo, entregar um áudio e um vídeo pelo RF e consigo entregar um close caption e um áudio descrição pelo IP. E essas coisas se sincronizam. A gente vai ver essa estrutura lá para frente. Mas é porque todo mundo é IP. Então, na caixa, pouco importa para ela se chegou pelo túnel ou se chegou pela porta Ethernet, porque ela vai tratar esses arquivos que a gente está aprendendo aqui. Tá? Entendi. Legal. Seguindo, eu ainda tenho coisas dentro do meu representation lá, dentro do meu adaptation set, né? Então, quando eu tenho um representation de 10 MB aqui, né, ele vai ter finalmente o conteúdo, o segmento, o meu representation tem uma estrutura chamada de segmento info. O que é esse segmento info? É a duração de quanto eu posso tocar, de quanto tem de arquivo que vai ser tocado. Agora a gente está falando mesmo num pedaço de vídeo, né? Então eu vou ter um pedaço de vídeo de 60 segundos, aonde ele tem um endereçamento aqui, ó, HTTP, lembra, né? Com um s1.com. Esse é o endereço daquele pedaço de vídeo que entrou lá no encoder, lá na entrada que era SDI. A hora que eu encodo, eu quebro esse vídeo, né, num trunk, e esse trunk está aqui. 60 segundos de trunk para serem tocados através desse segmento info aqui. Então, essa duração de 60 segundos que a gente está vendo aqui, ela também vai estar particionada, não vai chegar um blocão inteiro de 60 segundos. Eu vou receber 4, vou receber 5 segundos, vou receber ele particionado até 60 segundos. Esses 60 segundos é para que o meu decoder reserve uma memória de que, olha, você vai receber vários chunks aí, pedacinhos de chunks, que eles não vão ser maiores do que um minuto ali. Tá? É isso, é toda a estrutura preparando o set-top box para tocar. Está aqui um arquivo XML que você tanto queria. Só que se eu mostro para vocês, sem mostrar aqueles bloquinhos, aquela estrutura toda, a gente não consegue ler o arquivo. Agora a gente vai entrar e vai ler um arquivo. Tá? Então, primeira coisa, a estrutura, né? Tudo aquilo que eu mostrei para vocês em bloquinhos, na verdade, é para preparar vocês para entenderem o seguinte, né? Eu tenho, quando eu preparo um arquivo MPD, né, ele é de dois tipos. Eu tenho o tipo dinâmico e o tipo estático. O tipo estático, que é esse print aqui, a gente vai olhar um ao vivo, e o tipo dinâmico, eles diferem por algumas estruturas de configuração. Mas algumas coisas que a gente aprendeu lá nos bloquinhos, obrigatoriamente elas vão estar aqui, né? Ó o meu adaptation set aqui. O que esse adaptation set me mostra? Ele me mostra qual é o meu codec de vídeo, né? Ele vai dizer para mim qual que é a banda reservada. Ele vai dizer em que configuração que o meu vídeo, esse codec de vídeo está, no caso aqui em 640, né? E aí depois o segmento para poder tocar, né? O chunk de vídeo mesmo. Olha ele aqui, ó, com 4 segundos, tá? Então aqueles bloquinhos são para organizar a nossa cabeça para a hora que a gente for ler um XML e entender o que é cada estrutura. Aqui está só uma fonte para poder demonstrar para vocês a mesma estrutura que a gente aprendeu lá,
numa tomada única, né? Então, de novo, né, eu sempre vou ter o período ID, dentro do período ID tem os meus adaptation set, dentro de cada adaptation tem os seus representation de áudio, representation de vídeo, certo? E aí, como é que eu toco isso? Ó? Tá vendo que os 60 segundos é uma forma sempre didática que é utilizado até nos próprios livros? Significa que esses 60 segundos eu vou receber, né, arquivos de start em 0, em 15, em 30 e 45. Ninguém pode extrapolar os meus 60 segundos. Okay? Como é que isso funciona lá no player, né? Vamos olhar agora, voltar para os diagramas em bloco. Então, ó, recebi o meu arquivo MPD. O que ele tem? Ele tem um período ID, certo? Esse período ID, quando é um arquivo gravado, né, o REC aqui, ó, gravado, ele pode ser grande, de 10 segundos, e ele vai para um pré-armazenamento. Quando eu sou um período ID ao vivo, de live, ó, ele é de 1 segundo, né, e ele é real time, então não tem pré-armazenamento dele, ele vai tocar direto. Quem que tá dentro, como é que funciona? Quem que está dentro do período ID? Eu tenho um adaptation. No caso aqui, eu tenho um adaptation de vídeo, que ele é 640 por 480 e exige 1 mega, ou um representation de HD, que exige 10 mega. O meu adaptation de áudio também, né? Ele tem aqui um tipo de áudio AAC ou um tipo de áudio de 5.1. Eles vão conversar com o receptor, e aí ele vai habilitar o ABR, Adaptative Bitstream. O que vai dizer? Olha, para tocar esse arquivo aí de 10 megabits aí, eu não tenho banda, eu tenho banda agora, pode mandar. Para tocar os arquivos de HD, né, eu preciso de 100 megabits de banda, né, para poder compor. Então, não consigo tocar isso agora. E aí ele vai habilitar o ABR para poder fazer essas trocas aqui. Vamos falar sobre uma outra coisa aqui. Eu estou sempre repetindo para vocês o seguinte. Olha, o receptor vai receber o segmento de inicialização e aí ele consegue montar os seus segmentos de mídia. Tá? Só que o que acontece? Uma coisa importante aqui de análise na hora que a gente vai construir os nossos arquivos. O receptor tem 2 chances para receber os segmentos. Ele pode receber em tempo 1, eu acabei de ligar o receptor, no tempo 1 ele pegou um segmento de inicialização. Melhor dos mundos, ele já vai poder começar a tocar. Liguei o receptor, é um tempo 2. Ele não pegou um segmento de inicialização, ele pegou um segmento qualquer. Ele tem que aguardar o próximo segmento de inicialização chegar para poder começar a tocar. Do que eu estou falando aqui? Do tempo em que ele vai levar para a pessoa gritar gol. Né? Entenderam? Ele só inicializa a transmissão, o decoder de vídeo, quando ele pega o segmento de inicialização. Então, eu preciso trabalhar com esse cobertor curto em que eu tenha elementos de inicialização de forma distribuída para que, se estatisticamente o meu receptor for ligado no tempo 2, ele não espere, né, muito tempo para poder receber um de inicialização. Tá? Por isso que no ao vivo as coisas são de 2 segundos. Então, até 2 segundos você vai esperar ali para poder pegar um segmento de inicialização, já que os meus chunks são separados de 2 segundos. Quando eu faço nos gravados, né, eu boto lá 10 segundos, eu estou abrindo a probabilidade de que, então, você vai ter que aguardar 10 segundos até inicializar o player. Entenderam?